Irmão Alisson aqui para trazer a mensagem e vamos fazer uma oração para que Deus conduza essa mensagem. Vamos orar. Soberano meu Deus, bendito é o Senhor, Pai, queremos te louvar e te engrandecer e reconhecer, ó Pai, que somente o Senhor é Deus. E queremos sempre louvar o Senhor, Pai, que o Senhor seja engrandecido, que o Senhor use, ó Pai, o nosso irmão Alisson, através do Espírito Santo do Senhor que habita neste homem, para que a Tua palavra, ó Pai, seja pregada aqui e seja flertada em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão. Bom dia, amada igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Está funcionando aqui? Tá? Obrigado. Ei, então tá bom. Eu fui presenteado hoje com a pregação nesse dia de hoje, porque hoje, depois da mensagem, depois da escola dominical, nós vamos ter um almoço congregacional. Então, desde já, você que está nos visitando, todos estão convidados a participar do almoço. Eu fui presenteado por quê? Porque a mensagem é muito boa e precisa de tempo. Então, quando tem almoço aqui, ninguém vai ficar preocupado em ir embora para casa, preparar almoço. Então, podem ficar tranquilos, o almoço está sendo preparado. Nós podemos passar o dia hoje pregando, ensinando, conversando, né, sem olhar para o relógio. Por favor, pegue esse relógio e vira para o outro lado. Muito bem. Jesus, ele está preparando, neste momento, ele está preparando um lugar para mim, um lugar para você, para todos aqueles que entregam o nascimento e que estão permanecendo fiéis. Então, nesse momento, Jesus está preparando um lugar maravilhoso, um banquete muito melhor do que esse, que é maravilhoso, que está sendo preparado, mas Jesus está preparando um melhor. Você acredita nisso? Amém, muito bom. E você acredita no que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 21, no verso 3? Coloca aí, Murilo, por favor, Apocalipse, capítulo 21, verso 3, da parte B em diante, aonde diz que lá onde Jesus está preparando, eu vou botar o texto aí no slide, mas Jesus, nesse momento, ele está preparando este lugar aonde a palavra de Deus fala que não haverá choro, não haverá doença, não haverá mais morte. É um lugar excelente. Você acredita nisso? Amém. Amém. Se tudo isso é tão perfeito e maravilhoso, por que que Jesus, na hora em que nós nos batizamos, no momento em que saímos dessa água, por que que Jesus já não levou direto para lá? Você já pensou nisso? Se é um lugar tão bom, maravilhoso, por que que na hora que nós saímos das águas, Jesus já nos levou direto para lá? Por que que Jesus nos deixou aqui, correndo o risco de voltarmos ao velho homem, correndo riscos de abandonarmos a Ele? Por que que Ele nos deixou aqui? Você já parou para pensar sobre isso? Por que que Ele não nos levou direto para o céu? Nesse momento em que nós saímos das águas, Ele nos limpou de todos os nossos pecados. Nós passamos naquele momento a viver como seres espirituais, apesar de estar na carne, mas passamos a ser seres espirituais, como diz lá em 2 Coríntios capítulo 5. E por que que naquele momento Ele já nos levou direto para esse lugar que Ele está preparando? Já passou para pensar sobre isso?
Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17. Olha só o que Jesus fala aí com o Pai, a respeito dos apóstolos e também a respeito de nós, que viemos depois dos apóstolos. Evangelho de João, capítulo 17, a partir do verso 13, diz o seguinte: agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que eu os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade, assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também vocês sejam santificados pela verdade. Além de Jesus não ter nos tirado deste mundo no momento do nosso batismo, ele ainda rogou ao Pai para que não nos tire deste mundo, mas que nos proteja. Que coisa incrível. E ainda, para apertar mais a situação, Jesus revela ao apóstolo João, que escreveu essas palavras, lá na sua primeira carta, coloca aí 1 João 5,19, e para apertar a situação, Jesus ainda esclarece que neste mundo, que ele nos deixou e pediu ao Pai para não nos tirar daqui, ainda Jesus diz que este mundo é de Satanás. Que coisa incrível! Que risco que nós estamos correndo. Já parou para pensar sobre isso? Não nos tirou deste mundo no momento em que nós estávamos limpos para ir para a glória, e além de não nos ter tirado do mundo, ainda nos avisa: vocês estão em território inimigo. Vocês estão em território aonde Satanás está reinando. Dificultou, hein? Já parou para pensar? Você faria isso com seu filho? Você deixaria o seu filho num território inimigo e você só fala assim com o seu filho: fica orando, filho, porque eu não vou estar aí. Você faria isso com o seu filho? Olha que coisa, que situação, hein? Está preparando um lugar maravilhoso, poderia ter nos tirado rapidamente daqui, mas não, nos deixa aqui e ainda avisa: vocês estão no meio do terreno inimigo, aonde o primeiro e mais poderoso inimigo de Deus está reinando. Imagina isso. Você pode imaginar o que está em nossa volta? Esse mundo jaz do maligno, conforme a palavra de Deus. Estamos num território estrangeiro, num mundo hostil, de trevas. Ao nos batizarmos, Deus, como diz Colossenses 1, verso 13, ao nos batizarmos, esse texto diz que ao nos batizarmos, Deus nos transportou do domínio das trevas para o reino de Jesus. Mas como é que ele me transportou se eu estou aqui ainda? No momento do batismo, Deus nos transportou do domínio de Satanás, das garras do Satanás, e nos colocou no reino do seu Filho. Olha que coisa interessante. E aí no capítulo 3 de Colossenses,
no verso 3, ele diz que a nossa vida, a qual nós recebemos ao sair das águas, que esta vida está guardada em Deus para o dia da redenção. Nós estamos aqui fisicamente, espiritualmente, nós estamos em outro plano. E Jesus acabou de dizer no Evangelho de João, capítulo 17, que nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Que coisa interessante. Nós estamos neste mundo em corpo físico, mas nosso espírito, a nossa alma, precisa estar ligada à mente nas coisas do alto, como diz aí Colossenses 3, a partir do verso 1, a mente buscando as coisas, a mente ligada nas coisas do alto, aonde a nossa vida está guardada em Deus para o dia da redenção. Até Jesus voltar, ou até nós sairmos desse corpo físico, nós vamos estar num terreno inimigo, estrangeiro, aonde Satanás reina e Satanás tem os seus ministros, os seus servos. Que coisa incrível! Estamos no meio de uma guerra espiritual. E a nossa guerra, a nossa luta, diz a palavra de Deus, não é contra carne e sangue, mas contra os poderes que estão aí, roubando as almas da criação de Deus. E nós estamos no meio dessa luta. Interessante isso. Colossenses 1, 21, projeta aí para nós. Colossenses 1, 21. Antes vocês estavam separados de Deus e eram inimigos de Deus. Este mundo do qual Satanás reina, as pessoas que ainda estão de corpo e alma neste mundo, a palavra de Deus diz que essas pessoas são inimigas de Deus por causa do mau procedimento delas. A maneira como as pessoas no mundo hoje vivem não está de acordo com a vontade de Deus. E quando esse mundo olha a vontade de Deus e vê o que Deus quer para a vida delas, elas não querem isso e vê Deus como um inimigo. Quando as pessoas neste mundo, algumas pessoas quando olham para a criação de Deus e vê que Deus criou o homem e criou a mulher, e vê que este mundo quer criar um outro ser, e olha para Deus, vê Deus como inimigo, porque Deus só criou o homem e a mulher, não criou nada intermediário, e vê Deus como um inimigo. Nós éramos assim, diz a palavra de Deus, por causa do mau procedimento nosso. Nós víamos Deus como inimigo, porque nós queríamos fazer a nossa vontade, a vontade da carne, mas Deus diz, não faça isso. E nós víamos Deus como inimigo. Não é assim o mundo hoje? Vê Deus como inimigo, por quê? Porque querem atuar, querem fazer aquilo que querem, e Deus está dizendo, não faça. Porque tem consequências. E essas pessoas veem Deus como inimigo. Então nós estamos num território hostil, de guerra, onde Satanás está reinando e está lançando a sua rede para juntar o maior número de servos dele, para ter pensamentos e atitudes que não estão de acordo com a vontade de Deus. E nós estamos no meio dessa guerra. Interessante. Este mundo de hoje em que vivemos, meus irmãos e irmãs, não tem nenhuma diferença. Se nós olharmos para Gênesis capítulo 6, aonde Deus vai dar a sentença para a humanidade, que vai haver um dilúvio. E aí você olha para Gênesis capítulo 6, vê que toda a humanidade estava corrompida.
E todo o pensamento e inclinação dos homens era todo para o mal. Isso antes do dilúvio. E como é que está o nosso mundo hoje? Não está corrompido. Mudou, né, depois do dilúvio? A inclinação do pensamento dos homens estão para o mal. Aí vem pós-dilúvio, chega em Abraão. Deus olha para Sodoma e Gomorra. Depois do dilúvio, consertou alguma coisa? Como é que estava? Sodoma e Gomorra representando como estava depois do dilúvio. Como é que estava Sodoma e Gomorra? E Abraão ali. Ô Senhor, mas se tiver só 10 lá, Senhor, só não me destrói? Mas se você achar 10 lá justo, pode procurar lá. Se achar um justo lá em Sodoma e Gomorra, eu não vou destruir. O que aconteceu no final? Sodoma e Gomorra destruído pelo fogo e enxofre. E como é que está o mundo hoje? Diferente de Sodoma e Gomorra? Mudou muito? E qual que é a promessa de Deus para este mundo hoje? Conforme 2 Pedro, capítulo 3. Quem esteve aqui fazendo o estudo da volta de Jesus. O que Deus está prevendo para este mundo? Vai tudo acabar no fogo. Portanto, nós estamos no meio de uma guerra, num mundo hostil, onde Satanás reina, onde Satanás tem os seus embaixadores, tem os seus ministros que estão a todo vapor. É mais ou menos assim que está o mundo, ou eu estou meio delirando? Eu não estou acompanhando muito bem a reportagem. Por que então que Jesus não volta logo, gente? Por que não volta logo? Nos tira daqui. Antes que o pior aconteça. Por que Jesus não volta logo? Alisson, Jesus tem que voltar logo, porque eu estou vendo é sofrimento mesmo para todo lado. É guerra para todo lado. É pessoas usando a fome como arma de guerra no mundo. Chega a dar nó nas entranhas, ver crianças clamando. E governantes que poderiam acabar com isso, mas não. É doenças, coisas terríveis, governantes de todos os lados, em todos os países, sem exceção, governantes que governam por suas próprias autoridades, como Deus já profetizou através de Jeremias, governantes que estão dia e noite procurando somente os seus interesses, de todos os lados. Não adianta você achar que tem um lado bom, não, meus irmãos, que não existe isso. Porque a nossa pátria não é esta, aonde os homens governam. A nossa pátria é onde Jesus reina. Por que então que Jesus não volta logo? Por que Jesus não nos tira daqui? O mais rápido possível. Eu vou dar 2 ideias aqui. A primeira é que nós já sabemos, está lá em 2 Pedro, capítulo 3, quando pessoas estavam questionando sobre a volta de Jesus, e o Espírito Santo fala através de Pedro, Jesus não demora a voltar. O que acontece
é que Deus está sendo paciente. Ele não quer que ninguém pereça. Deus está sendo... A primeira ideia importante de pensarmos, por que Jesus não volta logo? Porque Deus está sendo paciente. E se Ele não tivesse sido paciente, nós já estávamos no fogo. Eu e você. Porque lá, quando João e Jesus, os apóstolos estavam andando com Jesus, João falou, Senhor, manda fogo do céu aí. Mas não era a hora. Vai chegar o momento. Mas Deus está sendo paciente, não querendo que a sua criação, feita à imagem e à semelhança dele, sua criação que corrompeu, está sob o domínio de Satanás, que está neste mundo. Deus não quer que a sua criação pereça nas garras do diabo. E Ele está sendo paciente. Essa é a primeira ideia. A segunda, por que Jesus não volta logo e nos tira daqui? Porque Jesus acabou de dizer no Evangelho de João, capítulo 17, não os tire do mundo, mas os proteja. Por quê? Porque eu os enviei ao mundo. Está lá no Evangelho de João, capítulo 17, acabamos de ler. Eu estou enviando eles ao mundo. Para quê? Para curtir um pouquinho, né? Afinal de contas, né? Tão gostoso. Não. Eu estou enviando eles ao mundo com um propósito, com uma missão, que não é impossível. Porque é uma missão dada por Deus, ela não é impossível. Pode ser difícil. Pode ser dura, pode ser pesada, mas não é impossível. Se fosse impossível, Deus não nos daria essa missão. Ao nos batizarmos, meus irmãos, minhas irmãs, nós recebemos um grande presente de Deus, o perdão dos pecados. Recebemos a salvação, o Espírito Santo habitando em nós como um selo, como uma garantia para o dia da redenção. Recebemos a salvação das nossas almas. Amém? Amém. Mas veio uma coisa no pacote. Você olhou no pacote de presente direitinho lá no fundo? Você só olhou ali o perdão, a salvação, beleza. Você já recebeu presente que vem um monte de papel picado junto, você tem que ficar procurando presente ali dentro? Quem já recebeu presente assim? Já? E às vezes você faz, beleza. Depois você vai descobrir que tinha mais coisa lá no fundo. Não é assim? Então tinha mais coisa. Está aí no Evangelho de João, capítulo 17. Eu os enviei ao mundo para ser meus embaixadores. Veio no pacote uma função. Se você não olhou direito na caixa de presente, meu irmão, dá uma olhadinha. Eu vou te ajudar a revirar a caixa hoje. Hoje nós vamos virar a caixa de presente, de chacoalhá-la, assim você vai ver que vai... Pode estar até colado lá no fundo da sua caixa, mas está lá. Recebemos uma missão. Jesus disse isso no Evangelho de João 17 para os apóstolos e que é a mesma missão para nós. Se fosse para nós sermos batizados, preste atenção no que eu vou dizer. Se fosse para nós sermos batizados somente para a salvação, Jesus tinha nos tirado dessa água e daqui a pouquinho você não via essa pessoa mais aqui. Já estava na glória. Se fosse só para a salvação, mais o quê? Já parou para pensar nisso? Se Jesus te resgatou só para te salvar, se fosse só para isso, ele te levava naquela hora. Mas não. Tem mais coisa no pacote. E é maravilhoso o que ele nos dá. Porque senão não faz sentido este mundo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse: se é só para esta vida que temos a fé em Cristo Jesus, somos de todos os homens os mais miseráveis.
digno de compaixão, se for só para essa vida que nós recebemos a salvação? Mas não. Se fosse para ser só a salvação, você acha que Deus iria nos deixar num território inimigo, hostil, aonde nós teríamos o desafio de nos livrar todo momento das garras de Satanás, que está louco como um leão atrás de nós? Você acha que se fosse só para salvação, Jesus já não tinha tirado nós daqui? Lógico que tinha, mas não é. Jesus nos deu, junto no pacote, uma missão maravilhosa, uma missão importantíssima e de mais alto nível. Vamos para 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, aonde a palavra de Deus nos diz sobre essa grandiosa missão. Nós vamos ler a partir do verso 15, 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 15, aonde ele diz: Ele, Jesus, morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo desta forma, agora já não consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmos por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava nos reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. 6:1. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus, pois ele diz: eu ouvi no tempo favorável, socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Profundo isso, hein? É profundo isso. A salvação é um presente de Deus maravilhoso. E Jesus está preparando um lugar lá para nós. Você sabe por que Jesus está preparando um lugar tão maravilhoso para nós? Pai e mães presentes. Imagine que você enviou o seu filho para um trabalho difícil. E ele passou muito tempo nesse trabalho. E você sabe que ele está para chegar na sua casa, cansado, moído. Quem já foi para casa da sua mãe? Eu, de vez em quando, eu vou lá para casa da mamãe, ela fala assim, está preparando um franguinho com quiabo aqui para você. Seu filho, você sabe que ele vai chegar cansado do trabalho, moído, passou tempos difíceis. Como é que você prepara a chegada para ele? A comidinha que ele gosta, não é?
o lençol, tem uma coxa que ele gostava da coxa para dormir, que a coxa está guardada para o dia que ele chega, não é assim? É isso que Jesus está fazendo lá. Ele sabe que nós estamos numa batalha árdua, pesada, contra um inimigo que ele teve que enfrentar quando ele estava aqui, presente nessa terra. E ele sabe que nós estamos no meio de uma batalha, por isso que ele está lá agora preparando este lugar com tanto carinho. Porque ele sabe que nós vamos chegar nesse lugar só aos cacos. Porque ele nos deu essa missão. Ele não deixou a gente nesse mundo para uma missão difícil. Porque além de nós termos que lutar pelas nossas próprias vidas, como o apóstolo Paulo fala, para que eu mesmo não seja, nós temos que lutar pelas nossas próprias vidas. Diz aqui a palavra de Deus que nós temos uma missão de lutar pelas vidas daqueles que estão nas garras de Satanás. Gente, você imagina? Você tem que estar numa luta em que além de você tem que se proteger, você tem que proteger alguém. Porque quando você está numa luta que você está protegendo só você, é uma coisa. Mas quando você tem pessoas ali que você tem que se defender e defender essas pessoas, gente, não é fácil. Por isso que Jesus, nessa oração, disse: Pai, eu peço que não os tire do mundo, porque eles têm uma missão tão grande nesse mundo, mas proteja eles, Pai. Porque a missão é difícil. Eles têm que resgatar pessoas que estão na mão do maior inimigo que nós temos, Pai, que é Satanás. E eles vão ter que enfrentar isso que eu enfrentei. Nós temos, Pai, que dar a eles o Espírito Santo para fortalecer, para encorajar, para não deixar, Pai, que nada os atinja, para que a Tua palavra possa santificá-lo, para tirá-lo, para proteger eles, Pai. Porque nós estamos aqui, meus irmãos e minhas irmãs. Podemos chamar este momento agora que nós estamos aqui, o Congresso dos Embaixadores e Embaixadoras. Amém? Somos embaixadores de Deus. Pode escrever isso aí, Murilo? Bem grande, por favor. Somos embaixadores de Deus. O Anderson trouxe um cântico lindo aqui, maravilhoso. Todos são, mas... Luz das nações que vieste à terra, abra os meus olhos... Pode cantar. Para ver. Jesus é a luz que veio brilhar. E ele está dizendo, nesse cântico, Pai, abra os olhos deles também para eles verem. Para que eles sejam a luz deste mundo quando eu não estiver mais aqui. Mas, Pai, abra os olhos deles. Somos embaixadores. O embaixador é uma função de mais alto nível. Não é um título no reino de Deus, é uma função de mais alto nível e importância. Aqui diz que somos embaixadores de Cristo. Meu Deus! Que responsabilidade que o Senhor nos deu no fundo daquela caixa de presente. Não foi só o perdão, não foi só o Espírito Santo como selo pelo dia da salvação, mas está lá na caixa. E sempre quando eu vou estudar com alguém, falar sobre o Evangelho, eu anuncio Lucas 14, a partir dos 25, sobre o preço de seguir Jesus. Porque o preço de seguir Jesus é tomar
a sua função, a minha função de embaixador de Cristo. Um embaixador. Deixa eu pegar algumas passagens aqui, nesse texto que nós lemos. Olha aí, 2 Coríntios, capítulo 5, olha o verso 15. Não vivamos mais para nós mesmos. Por isso que Jesus morreu. No verso 18, ele nos deu um serviço, um ministério. A palavra ministério é serviço. Cuidado com a palavra ministério, porque a palavra ministro hoje sobe na cabeça das pessoas, hein? Ser ministro hoje parece que sobe na cabeça das pessoas. Ministro é um servo no reino de Deus. É um servo. Nos deu o serviço de reconciliação. Nos confiou, verso 19, nos confiou a mensagem da reconciliação. Verso 20, somos embaixadores de Cristo. Verso 21, para que em Jesus nos tornássemos a justiça de Deus. Uau! Para este mundo. Para que em Cristo nos tornássemos justiça de Deus para este mundo. Que responsabilidade, hein, meus irmãos? Que responsabilidade. Você sabe qual que é a função de um embaixador? De uma embaixadora? Embaixatriz é a minha esposa. Embaixatriz é a esposa do embaixador. A mulher tem uma função interessante. Além dela ser embaixadora, a mulher que é casada é embaixatriz também. Porque a embaixatriz é a esposa do embaixador, mas no reino de Deus a embaixadora é embaixatriz e embaixadora. O embaixador, ele é um funcionário. Ele é um funcionário do governo. Ele tem uma função. E essa função é de mais alto nível, de mais alto escalão. O embaixador, ele representa o seu país de origem num país estrangeiro. Aonde é o nosso país? Aonde é a nossa pátria? No céu. Nós estamos lá, mas o corpo físico está aqui. E aqui nós temos que, então, representar o reino de Deus neste mundo de trevas. Nós temos como missão proteger os interesses do nosso reino dentro de um país estrangeiro. Olha, nós temos que defender os interesses de Deus. Nós temos que defender o Evangelho, nós temos que defender a vontade de Deus para o homem num país, num mundo onde Satanás está reinando. Nós não estamos no nosso país de origem, meus irmãos. Nós não estamos na nossa pátria. Nós estamos numa pátria estrangeira, num país estrangeiro, como embaixadores de Cristo. O embaixador, é interessante, depois pega lá no Google a função do embaixador no mundo, vai ter muitas coisas que você vai transportar e se aplicar. E é importante, se eu e você somos embaixadores, nós temos que estudar isso. Como é que um governante vai colocar um representante de um país no outro, sem essa pessoa saber qual que é a função dele? Faz sentido? Alisson, mas isso aí caiu de paraquedas para mim, ué. Eu não sabia que estava no fundo da caixa de presente. Então, estava. Está na caixa do presente de Deus, para mim e para você. E é uma função nobre, poderosa.
O embaixador precisa ser a face, a imagem daquele que o enviou. Isso faz parte do embaixador aí no mundo. O embaixador em outro país, ele precisa ser a face do seu país, a face, ele precisa representar. Ele precisa ser o seu país num país estrangeiro. Ele precisa ser a face do seu país num país estrangeiro. E é isso que nós estamos sendo? Nós temos que nos perguntar. O embaixador precisa promover o seu país, a sua pátria. Precisa promover a sua pátria, o seu país, dentro de um país estrangeiro. Falar das maravilhas do seu país, que o seu país é muito bom, que o seu país é maravilhoso. E as pessoas do outro país falam, então eu vou mudar para esse país, então. É tão bom assim. Exatamente, nós temos que fazer isso neste mundo. Nós temos que promover o reino de Deus de tal forma que as pessoas vão falar, não, eu não quero ficar no reino de Satanás, mas eu quero ir para esse reino de Jesus. É isso que o embaixador, ele tem que fazer as pessoas daquele país olhar para o nosso país e dizer, eu quero ir para lá. Infelizmente não tem acontecido isso fisicamente com os países no mundo, né? Essa é a nossa missão, meu irmão, minha irmã, que está no pacote. Alisson, eu não sabia que estava no pacote. E agora então? Como é que faz? Meu irmão, minha irmã, não era para ter escolha. Não era para ter escolha agora mais nesse momento, porque a escolha já foi feita. Porém, Jesus não é autoritário. Certa feita, lá no Evangelho de João, capítulo 6, a partir do verso 60, Jesus falou palavras duras, não tem a ver com esse contexto aqui não, mas Jesus falou palavras difíceis de entender para aquelas pessoas que estavam ouvindo eles, e muitas pessoas se escandalizaram. Não está na programação não, tá, gente? Não faz parte do... Bem, lá no Evangelho de João, capítulo 6, a partir do verso 60, Jesus falou palavras que as pessoas acharam duras de ouvir. Acharam duras de ouvir. Como hoje, talvez você está achando. Você fala assim, mas isso aí é muito pesado para mim. Eu ser um embaixador. Como é que eu... meu irmão. Sabe o que aconteceu nesse cenário aí, Evangelho de João 6, a partir dos 60? Muitas pessoas ouviram essas palavras e falaram, mas é dura essa palavra, Senhor. E devagarzinho, foi saindo um a um, porque acharam a palavra dura demais. E sabe o que Jesus fez no texto aí, diz? Jesus saiu correndo atrás dela, não vai não, não vai não. É isso que Jesus fez? Olha aí. Eu sei que você não vai fazer a sua escolha dessa forma, nessa altura da sua vida. De ouvir essa palavra, saber que a sua função, a sua missão é realmente proclamar o reino, representar o reino. Eu sei que você não vai ser como essas pessoas que foram saindo e deixando. Aí, Jesus olhou para os seus apóstolos e disse, e aí, vocês não querem ir com eles? Imagina Jesus falar isso. É porque Jesus, Ele nos dá o presente, nos dá a missão, mas nós temos que abrir os nossos olhos para ver o que está sendo preparado para nós. E abraçar isso. E aí, Jesus diz para os apóstolos, e vocês não querem ir também com eles? O apóstolo Pedro falou bonito o que você e eu vamos falar. Para quem nós vamos, Senhor, se só Tu tens a palavra da vida eterna? Para quem nós vamos neste mundo?
Não tem recurso mais nesse mundo, acabou. Acabou. É daqui para pior. Governos do mundo, é daqui para pior, meus irmãos. Não pense em ter esperança nesse mundo, porque não tem. Acabou. Eu quero fazer um desafio para você que está aqui, que você já estudou sobre o reino de Deus. Talvez você está espantado, você não foi batizado ainda, e você está espantado. Eu estava até pensando no batismo, mas agora, depois dessa, eu quero encorajar você, meu irmão. Venha, junte-se a nós, porque você não vai estar sozinho. Venha entregar sua vida para Cristo hoje. O que você está esperando? Eis a água. O que te impede de ser batizado? Venha falar comigo depois aqui, se junte. Porque poderia colocar uma plaquinha ali na... Vamos colocar uma placa ali escrita: há vagas para embaixadores. O que vocês acham? Né? E aí, vai ter curso para embaixador? Vai. Aqui nós damos cursos para embaixador. Quer ver? Ó, vai ter um curso agora, não vai, Murilo? Vai ter um curso agora, 11 de agosto. Esse curso, meus irmãos, que vai ter agora, como teve da volta de Jesus, não é um curso para dar informação para as pessoas, não. Nós temos que colocar isso na nossa mente. Não é um curso para ficar dando informação para as pessoas. É um curso para nós alicerçarmos as nossas bases como embaixadores, e quando alguém perguntar alguma coisa sobre o Espírito Santo, nós como embaixadores do reino, estamos na ponta da língua para responder. Então esse curso sobre o Espírito Santo, começa 11 de agosto, é para atrair as pessoas a conhecer o poderoso Espírito Santo, para aquelas pessoas serem seladas com o Espírito Santo, é para trazer as pessoas para Cristo. Portanto, eu mais o Lucas, nós estávamos conversando sobre quantas aulas teríamos. Falei, Lucas, esse estudo, se fosse para dar informação, uma aula basta. Mas não é só dar informação. Nós temos que pregar o Evangelho através desses estudos. Nós temos que proclamar o reino. Falei, Lucas, tem que ser no mínimo 6 aulas. Porque nós vamos falar do Evangelho. E você, irmão, minha irmã, que está aqui, que são embaixadores e embaixadoras de Jesus, você vai estar aqui como treinamento de embaixadores. Para as pessoas, ela é um curso sobre o Espírito Santo, mas para nós é treinamento para embaixadores. Porque nós estamos no mundo, meus irmãos, em que Satanás está reinando e as pessoas estão indo de manada atrás de falsos ensinos, principalmente sobre o Espírito Santo. E nós temos que estar afinado. Já pensou? O embaixador do Brasil num país, e a pessoa lá pergunta, o embaixador, você sabe cantar um hino nacional? Esses dias, não estou com a garganta muito boa, não. Não faz sentido. Imagina alguém te pergunta alguma coisa sobre negócio de batismo com o Espírito Santo, dom de línguas. Traz ela para aprender aqui então. E vem aprender também. Porque isso é a nossa função. Se você não sabe qual é a função, o que o embaixador precisa fazer, vamos começar a treinar. Porque nós temos a responsabilidade, nós temos a missão. Nós podemos dar um monte de desculpa para Deus. Nós podemos dar um monte de desculpa para Deus. Senhor, na verdade a gente às vezes não dá desculpa para Deus, né? A gente dá desculpa para as pessoas. Porque não se banca de dar desculpa para Deus, não, que você vai ter. Moisés quis tentar dar desculpinha para Deus, Deus não aceitou a desculpa dele, não. Gideão também. Vai lá no livro de Gideão, lá no livro de Juízes, vai lá. Gideão quis dar uma desculpinha para Deus, resolveu não. Elias, depois de tanto massacre através de... teve que se esconder numa caverna e quis dar desculpa para Deus, e disse, Senhor, pode até tirar a minha vida. Não, Senhor, você tem muita coisa para fazer ainda. Nós podemos. Olha lá em Êxodo capítulo 7, coloca aí, Murilo, Êxodo capítulo 7, verso 1. Êxodo 7, verso 1.
Olha só, Êxodo capítulo 7, verso 1, olha só o que Deus fala com respeito a Moisés, depois de Moisés ter dado um monte de desculpa para Deus, aí no final, Êxodo 7, 1, olha só que interessante, Deus fala com Moisés, eis que te dou a minha autoridade sobre Faraó. Em umas versões, Deus coloca, eis que te coloco como Deus sobre Faraó. O que Deus estava dizendo para Moisés? Você vai ser meu embaixador no Egito. Pode falar que não sabe falar, eu vou arranjar um porta-voz para você, pode falar o que você quiser, mas você vai ser. Abraão foi o embaixador de Deus. Gideão e tantos outros quiseram dar desculpa. Não tem desculpa. Você pode, não se banque em dar desculpa para Deus, porque Deus vai arranjar uma solução para você. Eu não tenho capacidade, mas você acha que Deus te escolheu porque você tinha capacidade de ser embaixador? Mas por que você está se gloriando tanto assim? Deus sabia que você não tinha capacidade, mas Ele vai te capacitar. Ué, agora precisamos nos capacitar. Para tudo nessa vida que eu nunca fiz, eu tenho que me capacitar. Ou não? No seu trabalho você não faz curso de capacitação ou não? Faz ou não? E no reino de Deus não precisa? Para ser embaixador? Uma função de alto nível? Precisa capacitar. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, procure apresentar-se a Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra de Deus. Portanto, irmãos, eu também penso assim, que às vezes eu não tenho a capacidade para tanta responsabilidade. Eu também às vezes penso assim, mas está errado. Eu estou errado em pensar. Eu estou certo em achar que eu não tenho. Mas aquele que habita em mim e em você, e que habitou em Moisés, que habitou em Abraão, que habitou em Gideão, que habitou em Elias, é o mesmo que habita em mim e você hoje. E por que nós vamos dar desculpa? Moisés estava com 80 anos de idade quando Deus chamou ele. Abraão com 75, talvez Gideão um pouco mais novo. Então, se você quer saber ou quer dar algum tipo de desculpa para Deus, faça isso. Faça. Eu quero encorajar você a arranjar uma desculpa e dar para Deus. Faça. Você vai ver se Deus não vai dar uma solução para você. Agora, não dá desculpa para mim não, que eu não vou te dar solução nenhuma. Mas dá desculpa para Deus. Ele vai arranjar uma solução para você. E vai arranjar para mim. Portanto, irmãos e irmãs, nós precisamos estudar mais esse assunto na palavra de Deus. Porque nós não temos mais escolha. Nós somos, de fato, embaixadores e embaixadoras de Cristo. E isso não vai mudar até que Cristo volte ou que eu parta para a glória com Ele. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós agradecemos ao Senhor por ter nos dado uma missão. Seria tão triste, Pai, para nós estarmos aqui neste mundo hostil, onde Satanás reina, seria tão difícil para nós estarmos aqui somente aguardando o dia da salvação. Mas obrigado por ter nos dado a missão de embaixadores, de representantes do Senhor aqui neste mundo. Para que tenhamos, Pai, ânimo, coragem, força para proclamar o Teu reino e trazer as pessoas que estão neste mundo para fazer parte do Teu reino, para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.